Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje nós vamos aprender a como inserir logs dentro do nosso projeto. Eu vou estar usando como um projeto base o projeto de Web API que eu desenvolvi juntamente com vocês, então tem um vídeo completo onde do zero a gente desenvolveu essa API. Essa API ela contém duas entidades, a entidade de autor e a entidade de livros, e cada uma dessas entidades possui todos os métodos de um CRUD e como também ambas possuem um relacionamento entre si, onde um autor pode ter vários livros e o livro pode pertencer a apenas um autor. Mas essa parte do desenvolvimento eu deixo para esse outro vídeo que eu criei. Então se você quer aprender a desenvolver do zero todos esses endpoints, todos os relacionamentos, as duas entidades, tudo completinho do zero até o seu final, tem um vídeo aqui na descrição onde você vai conseguir acompanhar passo a passo de todo esse desenvolvimento. Agora, se você quer apenas aprender a realizar a inserção de logs dentro do projeto, pode ficar nesse vídeo aqui, não precisa desenvolver a Web API porque vocês podem estar clonando ela. Daqui a pouco eu já vou ensinar como você pode estar fazendo o clone e botando ela para funcionar aí no seu sistema, perfeito? Mas antes, vamos entender como que vai funcionar o projeto agora que a gente vai estar desenvolvendo. Então, basicamente, o nosso dever hoje aqui é criar logs na nossa aplicação. Então, a partir do momento que eu faço uma requisição para algum endpoint, se der sucesso ou se der erro, eu quero que seja salvo em um outro arquivo de texto uma mensagem falando mensagem sucesso, tal requisição funcionou, ou mensagem de erro, esse foi o erro que aconteceu, com a data específica de quando aquilo aconteceu. É isso que eu quero que aconteça. E foi isso que eu desenvolvi e é o que eu vou estar desenvolvendo aqui junto com vocês também. Então vamos testar. Nós vamos estar fazendo em apenas um endpoint. Porém, vocês podem estar replicando em todos os outros endpoints que vocês desejarem, como também podem estar replicando num projeto pessoal de vocês. Então, beleza. Eu posso vir aqui nesse get livros, que vai me trazer toda a listagem de livros que eu tenho no banco, dar um try out e um execute, e prontinho, ele me traz toda a listagem de livros. Deu um código 200, ele efetivamente foi até o banco, pegou todos os livros que tinham cadastrados e me retornou os livros cadastrados. E é tranquilo, é isso mesmo que eu quero que seja feito. Porém, a partir do momento que ele fez isso, dentro da minha pasta do arquivo desse projeto, ele me criou um outro arquivo. Ele me criou um arquivo com a data de hoje. E esse arquivo com a data de hoje, eu tenho todos os logs que foram efetivados. Então perceba, eu já fiz alguns logs anteriormente, e esse daqui é o log mais recente, é o log que agora aconteceu. E ele basicamente me traz ali a data atual, a data do dia em que aquele log aconteceu, o título da mensagem, então listar livros sucesso, porque efetivamente todo o processo aconteceu com sucesso, e a mensagem que é livros listados com sucesso. Agora, se por um acaso eu modificasse alguma coisa no meu código, então eu modifiquei alguma coisa ali no código, viessem listar livros, deixa eu fechar aqui esse meu arquivo de texto, viessem listar livros e desse um try out e um execute, perceba que agora ele deu um erro. Por quê? Porque eu tentei fazer uma divisão por zero ali dentro do meu código. Mas, mesmo assim, se eu abro o meu arquivo de mensagens de sucesso ou erro, meu arquivo de logs, ele aparece aqui a mensagem. Ele aparece aqui sexta-feira, dia de hoje, 17 de maio de 2024. O título da mensagem é listar livros erro, porque agora não funcionou, deu um erro durante o processo, e ele me dá a mensagem de erro, que é exatamente a mesma mensagem que aparece aqui na nossa requisição, attempt to divide by zero. Perfeitamente do jeito que a gente deseja. E eu posso criar esses logs em toda a minha aplicação, em diversas situações diferentes. Então eu posso vendo ali os meus ifs, se aconteceu tal coisa no meu código, eu quero que tal log seja criado. Se aconteceu tal coisa, eu quero outro log sendo criado. E assim por diante. Isso fica uma coisa muito bacana quando a gente descobre alguns erros no nosso projeto e a gente precisa verificar onde que aconteceram, ou em que momento aconteceram, ou qual foram os erros que aconteceram. A gente tem ali o nosso arquivo de logs especificando passo a passo quais os problemas que ocorreram. A gente pode criar logs mais profundos, mais especificados, logs mais sucintos e mais retos aonde eles deveriam ser, que é basicamente a forma que eu fiz aqui. Basicamente me trouxe livros listados com sucesso. Eu poderia colocar aqui no meu log toda a lista de livros que me retornou. Poderia fazer isso também, mas no meu caso aqui eu apenas quero colocar a mensagem de que os livros foram listados com sucesso. Não precisa me mostrar a listagem de livros, apenas me falar que elas foram todos foram coletados da forma que tinham que ser. Então é basicamente isso. Você pode estar melhorando e desenvolvendo o seu log da forma que você desejar. Então, beleza.
beleza, vamos iniciar aqui o processo. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é estar clonando o nosso projeto. Então eu vou abrir aqui o meu GitHub rapidamente, assim que eu tiver com o GitHub aberto, eu volto com vocês pra gente conseguir clonar o nosso Web API 8, para que a gente consiga estar inserindo logs dentro desse projeto. Então, vamos lá. Beleza, já estou aqui com o meu GitHub aberto, eu vou estar deixando o link desse repositório na descrição para que vocês consigam acessar e realizar o clone da mesma forma que eu vou estar realizando aqui. Lembrando, se quer desenvolver do zero esse projeto, na descrição também tem um vídeo onde eu ensino passo a passo como desenvolver o projeto desde o zero até a sua finalização. Perfeito? Então, beleza, estamos aqui com o repositório aberto. O que nós vamos precisar fazer é basicamente vir em code aqui nessa parte direita, parte superior. Vamos copiar esse link, que é o clone. Vamos utilizar o clone utilizando a URL. Então a gente copia, abre o nosso Visual Studio e aqui no Visual Studio eu estou utilizando 2022. Vocês vão vir em clonar o repositório. E aqui vocês vão colar o link que vocês copiaram. No meu caso tá dando erro porque eu já clonei com esse mesmo nome. Então eu posso colocar apenas um 1 no final e daí ele já vai conseguir clonar novamente porque vai estar com um nome diferente. É só vir em clonar e agora o projeto já vai começar a ser clonado para dentro da sua máquina. Perceba agora que ele já criou aqui o nosso Web API 8 vídeo, já trouxe aqui todas as informações, todos os arquivos do nosso projeto, porém a gente utiliza banco de dados nesse projeto aqui, porque a gente cadastra livros, cadastra autores, realiza modificações nesses dados, visualização e assim por diante. Então você tem que configurar para acessar o seu banco de dados. Para isso, você vai vir aqui em App Settings e dentro de App Settings, a gente tem a nossa Connection String. Então, a gente tem o servidor ao qual ele vai se conectar, o nome do database, o tipo de conexão, se é o Trusted Connection True, e a nossa aceitação do certificado. Perfeito. Agora aqui você vai colocar o seu servidor de banco de dados. Então, perfeito. Você vai abrir aqui o seu banco de dados. Aqui nessa tomadinha, você vai ter aqui o nome do seu servidor. Você vai copiar o nome do seu servidor e vai colocar aqui ao lado de server. No meu caso, é o mesmo nome porque é o mesmo servidor da minha máquina. Mas o seu, muito provavelmente, será diferente. Então, você copia, cola aqui logo depois do server, salva o seu App Settings e agora a gente pode continuar com o nosso projeto. Você vai vir aqui em ferramentas, no gerenciador de pacotes do NuGet e console do gerenciador de pacotes, ele vai abrir aqui na parte de baixo, você vai colocar um update database. Dessa forma, ele vai efetivamente ativar todo o banco de dados. Ele vai tentar realizar a conexão com o banco e se esse database não estiver criado, ele vai criar. Da mesma forma que dentro aqui do nosso contexto, a gente tem as nossas tabelas que precisam ser criadas também. Se elas não estiverem criadas dentro do database, ele vai criar também utilizando como padrão os nossos modelos, tanto o modelo de autor como o modelo de livro model. Mas tudo isso eu explico mais profundamente ainda no vídeo onde a gente desenvolve passo a passo todo o processo. Estamos prontos para rodar a nossa aplicação. Vamos dar um play aqui na nossa aplicação, só para a gente verificar que está funcionando tudo. Vamos vir em listar livros, try out, dar um execute e perceba, ele retornou para nós todos os livros cadastrados dentro do banco de dados. Então a comunicação com o banco já está funcionando. O seu muito provavelmente não retorne nenhum cadastro, porque vocês não vão ter livros cadastrados, mas vocês podem vir aqui e brincar com os endpoints. Vir aqui em post e cadastrar um novo livro. Então, try out, podemos cadastrar aqui, execute, executar e cadastrar um novo livro. Não tá dando para cadastrar porque eu coloquei o ID de autor como 0. Vamos vir aqui em listar autores, ver quais autores temos aqui. Temos o ID 2 e o ID 3. Então, eu vou cadastrar esse livro aqui com o ID 3. Vamos dar um execute e prontinho. Agora, esse outro livro foi cadastrado com o ID 10, ID 3 é o autor. Perfeito? Então, beleza, tá tudo funcionando perfeitamente. A gente conseguiu cadastrar livros. Vocês podem cadastrar aqui pelo endpoint mesmo livros para vocês, cadastrar autores também e assim por diante, para vocês terem registros para conseguir realizar os testes aqui comigo, ok? Então agora vamos iniciar todo o processo. Abrindo aqui o nosso código, o que a gente vai fazer, primeiro de tudo, é criar uma classe, onde essa classe vai ser responsável por buscar um título, buscar a mensagem do log e daí efetivamente abrir um arquivo
arquivo de texto, caso ele não exista, criar um arquivo texto, caso ele não exista, e incluir o texto, no texto do log, a mensagem do título e mensagem efetiva do log que a gente inseriu. Perfeito? Então a gente precisa desse objeto de log para fazer todo esse processo. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente criar uma nova tabela, uma nova pasta, e eu vou dar um nome de logs para essa nova pasta. E dentro dessa pasta de logs eu vou criar uma nova classe. E essa nova classe eu vou dar um nome de log. Então é essa classe log que vai ser a responsável por receber informações do tipo título e mensagem, pegar esse título e mensagem e colocar num arquivo texto que vai ser o nosso arquivo de logs. Perfeito? Então é isso que a gente vai fazer dentro dessa classe aqui. Então beleza. Dentro da classe eu vou criar então um método. Esse vai ser o método que vai receber o título e a mensagem. Ele vai ser estático. Então primeiro eu já vou colocar que a minha classe ela é estática. Então ela não vai precisar ser instanciada, não vou precisar criar um objeto do tipo log para conseguir acessar o método de dentro dele. E da mesma forma eu vou colocar no método. Ele vai ser um public estático para não precisar instanciar para realizar o projeto, o processo, a gente já vai verificar essa questão mais para frente. Ela vai ser void porque ela não retorna nada, ela simplesmente cria o arquivo texto e coloca as informações no arquivo texto, mas ele não retorna nada dentro do método. E o nome desse método vai ser log2file, que é basicamente colocar o log dentro de um arquivo de texto, dentro de um arquivo, perfeito? E ele vai receber alguns parâmetros. Primeiro parâmetro vai ser string title, que vai ser um título, e string log message, que seria a mensagem do log. Então a gente recebe tanto o título como a mensagem do log. Agora vamos continuar aqui com o nosso desenvolvimento. Próxima parte, o que a gente vai fazer aqui é criar uma variável, e essa variável vai servir como o nome do nosso arquivo. Perceba que quando a gente criou aqui um log, ele criou com o nome basicamente com a data atual. Então 17/5/2024. Esse foi o nome que ele foi criado. O nome é a data atual. Você pode criar o nome que você desejar. No meu caso, eu vou manter esse padrão. Então eu vou pegar aqui e vou criar uma string file name, que seria o nome do arquivo. E o nome do arquivo, qual vai ser? Vai ser um datetime.now.toString, e daí eu coloco o padrão. Vai ser dia, mês e ano. E depois eu dou um maisinho e acrescento o .txt. Por quê? Porque quando eu estiver criando esse arquivo aqui, eu quero que ele seja do tipo texto. Então, para ser do tipo texto, a extensão final desse arquivo tem que ser o .txt. Então, o nome é o dia, mês e ano, porém, a extensão é o .txt. Beleza, é dessa forma que eu quero. Agora, eu posso criar um if, uma verificação em if. E como que vai ser essa verificação em if? Eu vou verificar se alguma coisa existe, e se não existir, a gente faz o else. Se existir, a gente faz o trecho de código que está dentro do if. O que eu vou verificar? Eu vou verificar se já existe algum arquivo com esse mesmo nome. Ou seja, se eu vou realizar duas requisições no endpoint no mesmo dia, eu não quero que sejam criados dois arquivos. Eu quero que os dados sejam colocados dentro de um mesmo arquivo que tem o mesmo nome do dia. Então, se eu faço 15 requisições hoje no dia 17/5, vai ser em um único arquivo que vai aparecer o log das 15 requisições. Não vai ser um arquivo para cada log. Então eu tenho que fazer uma verificação. Existe já esse arquivo de log? Se existir esse arquivo de log, coloca a informação dentro desse mesmo arquivo. Se não existir esse arquivo de log, aí sim cria um novo arquivo e coloca as informações dentro dele. Então é isso que a gente tem que fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no if é o seguinte: o file.exists. E qual file exists? O nosso file name. Então eu tô basicamente fazendo uma verificação. Então, beleza, se o arquivo existe, eu quero realizar alguma função, e se ele não existir, eu quero realizar outra função. Para movimentar arquivos, para a gente conseguir escrever em arquivos e movimentar arquivos texto ou qualquer tipo de arquivo aqui dentro do nosso projeto, a gente precisa utilizar uma biblioteca, que é a biblioteca StringWriter. Então é a biblioteca basicamente de sistema I/O, de system.io. É a biblioteca que faz a gente conseguir verificar se um arquivo existe, por exemplo. Mas para escrever dentro de um arquivo, a gente precisa de um objeto StringWriter. Então a gente vai criar esse objeto, um StringWriter.
Beleza, eu vou dar o nome de SW, de String Writer e log. Perfeito? Ele não vamos instanciar ele com nada no momento, apenas criamos um swlog. Perfeito? Então ele foi criado aqui. Agora a gente vai conseguir, a partir desse objeto aqui, escrever dentro de um arquivo ou não. Então perceba, se o arquivo existe, file exists, ele retorna true. Se retornar true, ele vai entrar dentro desse trecho de código aqui. Quando ele entra dentro desse trecho de código, significa que o arquivo já existe. Se ele já existe, eu não quero criar um novo, eu quero escrever já nesse que já existe. Então o meu swlog vai ser igual ao arquivo.append text file name. Então eu vou dar um append, eu vou acrescentar junto ao que já existe um novo texto dentro desse meu arquivo. Isso que eu tô falando. Se o arquivo já existe, então eu vou dar um append. Eu vou acrescentar a mais, junto com o que já existe, uma nova informação. Basicamente isso que a gente está fazendo. Agora, se esse arquivo retornar false, ou seja, ele não existe, então aqui embaixo, o nosso swlog, ele vai ser igual a file, vai ser igual a new string writer. A gente vai estar criando um novo string writer utilizando o file name, o arquivo que a gente está querendo modificar, basicamente dessa forma. E agora sim, a gente já está fazendo a verificação. Se existe, a gente dá um append. Se não existe, a gente cria um novo, ok? Beleza. Agora a gente tem que colocar os textos que a gente quer escrever. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui um swlog .writeLine. Esse writeLine já significa que eu estou escrevendo dentro do meu arquivo, e o que eu quero escrever, a primeira linha dele, eu quero que seja log. E daí 2 pontos. Perfeito. Logo embaixo, eu vou colocar swwriteLine novamente. E aqui vai ser a data, datetime.now.tolong dateString. E ao lado, eu posso até colocar uma vírgula aqui, datetime.now ToLongTimeString. Prontinho, então aqui aparece a data e aqui aparece o horário. Perfeito, então ele está pegando a data atual e o horário atual para colocar dentro do meu texto. Agora aqui embaixo eu posso colocar um swlog.writeLine, posso colocar aqui título da mensagem, 2 pontos, abre e fecha chaves e coloca um zerozinho. Eu posso colocar uma vírgula aqui e colocar a propriedade, que é basicamente o title que a gente recebe aqui dentro. E esse title vai aparecer aqui dentro desse abre chaves e fecha, abre e fecha chaves, zerozinho. Então esse title vai aparecer dentro desse local aqui. Agora eu posso colocar fecha ponto e vírgula, e aqui embaixo eu vou colocar basicamente a mesma coisa, só que mensagem, e dessa vez é log message, que é a variável que a gente está recebendo dentro do nosso método, log message. Logo embaixo eu vou colocar mais um texto. Dessa vez vai ser uma separação, então só um tracejado, e embaixo do tracejado vai ser como se eu pulasse uma linha. Então, basicamente dessa forma aqui, e logo embaixo a gente finaliza o nosso string writer, a gente fecha ele. Então todo o processo está feito aqui. Criamos o nome do arquivo, criamos o string writer, verificamos se o arquivo existe ou não. Se existe, faz um append, se não existe, cria um novo. E criamos o texto que é para ser adicionado. Tranquilo? É exatamente dessa forma que a gente precisava fazer. Agora, a gente precisa efetivamente utilizar esse método aqui. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai vir em Services, lá no nosso livro Service, que é onde ficam todos os métodos aqui do nosso, referente aos nossos livros. E aqui nós temos o método listar livros, é o último método. Então, aqui a gente basicamente vai ter uma variável de resposta, a gente busca todos os livros de dentro do banco, popula a nossa variável de resposta com os dados, a mensagem de sucesso ou não. E daí aqui a gente tem o try. Se tudo der tudo certo, se tudo ocorrer da melhor forma possível, vai ser executado esse trecho de código. Se algum erro acontecer, essa parte de baixo que vai ser executada. Então o que eu quero fazer é aqui colocar um log log, vamos dar um control ponto aqui, vamos dar o using web API 8 underline video.logs, que é basicamente essa pasta aqui, a gente está acessando o nosso log, ponto
log to file é o nosso método. Perceba, por isso que foi static. Foi static pra gente não precisar ter que instanciar. Então eu não precisei criar um var log é igual a new log e assim por diante. Não precisei fazer isso. Basicamente chamei pelo log, porque ele é um tipo estático e estático. Então eu posso basicamente chamar os métodos. Pronto, chamei o log to file. Agora dentro desse log to file, eu posso basicamente colocar aqui o título. Que título que eu quero colocar? Eu vou colocar listar livros, que é o nome do método. E eu sei que se chegar nessa parte aqui, é sucesso, porque eu já efetuei toda essa linha de código aqui, não deu nenhum erro, permaneço no try, vou dar apenas o retorno. Então é sucesso. E logo ao lado, a mensagem. A mensagem que eu quero colocar é livros listados com sucesso. Listados com sucesso. Agora, se eu caio no cat, significa que algum erro aconteceu. Então, eu posso copiar esse cara aqui, colocar aqui na parte de baixo. Em vez de livros sucesso, vai ser livros erro. E eu quero que a mensagem que apareça aqui seja o ex.message, que é a mensagem de erro do erro que aconteceu no momento. Então, eu posso salvar. Vamos dar um play na aplicação novamente. Deixa eu abrir aqui o nosso arquivo, a nossa pasta do gerenciador de tarefas. Perceba que não tem nenhum arquivo de log aqui. Eu posso dar um play na minha aplicação. Deixa eu fechar esse restante que estava aberto. Beleza, deixamos apenas esse aberto. Vamos dar um play na nossa aplicação. Listar livros. Aqui, listar livros, try out, execute. Perfeito! Basicamente aqui adicionou, ele fez a listagem do nosso processo, então ele trouxe aqui a listagem de todos os livros e aqui ele criou o arquivo 17/5/2024. Então se eu abro ele aqui, ele aparece a listagem e ele aparece aqui sexta-feira, 17 de maio de 2024, título da mensagem listar livros sucesso, mensagem livros listados com sucesso. Se eu volto aqui para o meu código e faço acontecer algum erro, por exemplo, eu crio aqui uma variável 0 e dou um número de 0. var valor é igual a 10 divididos por 0. Então ele tenta fazer uma divisão por 0. Isso daqui dá um erro. Então eu posso salvar, dar um play na nossa aplicação novamente, vir listar livros, try out, execute. Deu um erro aqui, tentando dividir por 0. Não dá. Então eu volto aqui no nosso projeto, dou um refresh, abro aqui e perceba, ele continuou colocando mais um log. Então ele colocou um novo log, passando essa informação com essa mensagem de erro. Então a gente percebe que o nosso log está funcionando perfeitamente bem. A gente consegue ter um rastreamento de todos os processos que estão acontecendo dentro do nosso código. É isso, esse seria o vídeo. Vocês podem estar adicionando esses logs em todos os métodos, diferenciando título, mensagens e assim por diante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham aprendido alguma coisa comigo. Espero vocês numa próxima aula. Falou!